Boa tarde, irmãos. Que a preciosa graça do Senhor seja derramada sobre todos. Amém? Aqui é o pastor Alan, da Primeira Igreja Batista de Montes Claros, em mais uma live que estamos fazendo, para a gente possa criar, né, essa proximidade, né, essa comunhão com os irmãos nesse tempo de pandemia, nesses tempos de quarentena, e a gente está fazendo esse esforço para que a gente possa manter aí unida a igreja e os irmãos e os amigos que vão se chegando a esses ambientes virtuais, não é verdade? E a gente pode juntos aqui crescer junto como igreja. É uma bênção realmente fazer esses estudos, essas reflexões, ter esse momento de oração com os irmãos e aqueles que são nossos amigos também, que podem nos acompanhar tanto aqui no Instagram da igreja, como também lá no YouTube, que estamos aí fazendo a live simultânea nessas duas plataformas. Então, queridos, vocês que estão aí comigo, né, no Instagram e no YouTube, para quem não me conhece, sou o pastor Alan, da Primeira Igreja Batista de Montes Claros, aqui em Minas Gerais, e estamos aqui para servir o Senhor nesses dias tão difíceis que estamos vivendo, tá certo? E eu estou fazendo uma série de reflexões, né, de estudos. Comecei hoje de manhã falando sobre Moisés. E eu quero dar continuidade aqui nesse roteiro aí do estudo sobre Moisés. Hoje fiz só uma pequena introdução e nós vimos que analisar a vida não é tão simples como nós imaginamos, né? A vida, o ser humano é muito complexo. Nós vimos também que todo ser humano passa por lutas e todos nós somos vulneráveis. E quando nós olhamos para esses homens da palavra de Deus, como Moisés, que é o nosso exemplo, nós encontramos realmente um homem como nós, né? Sujeito às dúvidas, às falhas, né? E a gente percebeu que o calcanhar de Aquiles na vida de Moisés era a ira, né? E começamos a pensar, né, um pouco no calcanhar de Aquiles de cada um dos personagens bíblicos, porque todos eles têm, assim como nós temos, e que a vida precisa ser analisada dentro de um contexto, né? A gente não pode olhar para uma pessoa por uma perspectiva, não só pelo seu erro, não só pelo seu fracasso. Porque se a gente tivesse noção disso, né? Se a gente olhasse para Noé, se a gente olhasse para Abraão, se a gente olhasse para Paulo, se a gente olhasse todos esses homens só na perspectiva dos seus fracassos, a gente ia pensar assim, como é que Deus usa essas pessoas, né? Mas não é só isso. Existe uma coisa muito maior, né, por detrás da vida de cada um, da história de cada um. Nós temos nossas sombras, com certeza, mas essas sombras nos levam a gente a cada dia entendendo a luz de Cristo na nossa vida. Essas sombras da nossa vida nos ajudam a gente submeter mais, a depender mais do Senhor, né? Então eu acredito que a ira, no caso da vida de Moisés, está dentro da perspectiva de um homem que precisava entender, né, o que era estar nas mãos de Deus, né? E confiar plenamente nisso. Se a ira era o seu calcanhar de Aquiles, a ira também, de alguma forma, dentro da perspectiva que eu chamo de uma ira saudável, que seria a indignação, ajudou muito a Moisés a enfrentar e caminhar e liderar o seu povo também, né? Então, não podemos olhar Moisés de uma forma reducionista, simplista. A gente precisa ter essa visão ampla desse homem que foi extremamente usado por Deus, né? O povo judeu tem uma dívida enorme com Moisés, né? Se formos pensar dentro da trajetória bíblica e como legislador, como líder, para nós cristãos, né, nós temos uma dívida enorme, porque o Velho Testamento, a Velha Aliança, tem muito ali da história desse homem, da relação de Moisés com Deus. E quantas coisas nós aprendemos a respeito dele. Embora a ira estava ali, fazendo parte da sua vida, né? E, obviamente, ele colheu também frutos amargos por deixar
por deixar perder, né, o controle da ira em muitos momentos críticos que ele vivenciou com o povo de Israel no deserto. Mas muito bem, dando continuidade então ao nosso estudo 2, eu queria falar sobre o poder da ira, né? Nesses dias então de quarentena, nesses dias que estamos vivendo de isolamento social, nós temos visto na televisão que o número, a estatística sobre violência doméstica, abuso sexual, né, que não deixa de ser tudo ligado a esse aspecto também emocional, né, dessa falta de controle, né, a violência, e assim vai, uma série de raiva no trânsito, agitação, comoção das pessoas, agitação de multidão, isso tudo tem refletido, né, por esses aspectos políticos ao mesmo tempo, sociais e vários aspectos aí também da psique humana, né, da relação do homem para com o outro, com o seu ambiente social, né, a indignação, a injustiça, enfim, uma série de fatores aí que a gente pode olhar no campo social, no campo econômico, no campo político, no campo da personalidade humana, enfim, uma série de situações que mostram aí um aflorescimento, né, disso tudo diante desse momento pandêmico que estamos vivendo, né? Então, nós temos que entender isso à luz da palavra, né? Que infelizmente nós estamos lidando com o lado mais sombrio do ser humano, né? O lado mais difícil que o ser humano tem. E a palavra de Deus chama isso de pecado, né? Então, o pecado é que tem, de alguma forma, sempre trouxe todas as consequências, né? Desde que o homem se separou do relacionamento com Deus, então o pecado tem sido a raiz de todos os problemas do ser humano, né? Então, a gente não pode esquecer isso dentro da perspectiva bíblica, né? Então, queridos, Moisés, ele viveu num período que a gente não pode deixar de analisar, né? Lembremos que Êxodo vai nos narrar que os israelitas ficaram no Egito por mais de 400 anos, sob o domínio, sob a chibata, né, de um faraó que não conheceu José, né? Mais de 400 anos, Israel ficou sob a tutela lá no Egito, ficou um bom tempo lá sob a tutela de José no Egito, porque José, a gente sabe a história dele, foi um homem usado por Deus, que fez com que Jacó, com sua família, fosse para o Egito e foram protegidos por um longo período, né? Por um longo período. E enquanto José estava vivo, enquanto a história do José fazia efeito naquela nação, os israelitas foram bem vistos ali, né? Foram guardados, foram protegidos. Tanto é que foi o período que eles mais se multiplicaram, né? Se desenvolveram, foi nas terras do Egito, nas terras de Gósen, né? Terra escolhida pelo faraó para que eles ficassem lá cuidando do seu rebanho e pudessem se desenvolver ali, né? Mas, infelizmente, José morreu e o faraó seguinte, né, a dinastia de faraó que veio em seguida, não conhecia e não sentia a necessidade de valorizar os descendentes de José. E aí começa uma história triste, né, de manipulação, uma história realmente de poder sobre o povo ali no Egito. E é nesse contexto, né, um contexto de escravidão, um contexto de extrema influência, né, da ameaça, né, enfim, a escravidão nunca foi vista na história como algo bom, né, a gente sabe disso. Nós tivemos escravidão no Brasil, e não foi só no Brasil que houve isso, em vários lugares a escravidão se fez presente na história, né?
essa coisa de usar outros seres humanos e ver neles como inferiores, né? Isso é muito triste. Você vê que até hoje a sociedade brasileira carrega esse estigma, né? Carrega essa coisa do preconceito, né? Desse distanciamento, dessa frieza para com o outro de cor, né? Da pele diferente. Como isso é triste para uma sociedade, para o ser humano em si, né? Pela dignidade e o amor e o cuidado que a gente tem que ter, porque independente de cor, de qualquer outro critério que a gente possa usar, todos nós somos seres humanos, né? Então nós temos que lembrar que na escravidão os atos são desumanos, os atos são de vergonha, né? De ameaça, de desdém. Então imagina só, Israel ficou sob a tutela e a chibata do Egito por longos anos, longos e longos anos, 400 anos na terra do Egito, né? Contando com um período que eles ficaram bem, com um período de escravidão, né? Dá essa soma. Então, um período aí muito longo de ameaça, de vergonha, né? De humilhação, né? Então, imaginemos que Moisés, ele nasceu num contexto assim. Ele já nasceu num momento que Faraó determinou que fosse morto todos os meninos, gente. Todos os meninos que nascessem, todos os meninos fossem mortos. Nós tivemos duas parteiras, Sifra e Puá, que receberam orientação direta do faraó, que eram parteiras hebreias, que elas matassem quando se nascesse um menino, tinha que matar, e elas não cumpriram as ordens do faraó, elas obedeceram mais a Deus do que faraó. Essa é uma história à parte aí de Sifra e Puá, mas Moisés nasce nesse contexto, gente. Imagina, a violência estava ali naquele contexto, naquele cotidiano, estava ali o tempo todo, sabe, aflorando. Imagina você nascer num lar conflituoso o tempo todo, as pessoas brigando, as pessoas se olhando entre canto de olho, sabe? Aquele ambiente pesado, difícil. Nós temos que entender essas coisas para a gente entender como é que Moisés ganhou essa característica tão forte nele, né? Ao mesmo tempo foi boa, né? Como eu disse, eu vou analisar alguns aspectos de uma ira justa que ele tinha, né? De uma ira santa, vamos dizer assim, uma ira de indignação, mas também havia as explosões de uma ira que trouxe muitas consequências para ele. Mas da onde que nasceu, gente? Onde que está isso tudo, nesse contexto? Então, eu descrevo aqui, ó, naquela época, havia atitudes de desdém entre os egípcios para com os escravos hebreus e de ira entre os hebreus pelos seus chefes de trabalho, né? Havia ações de violência dos egípcios para manter o controle dessa nação de escravos e rebelião entre os escravos à medida que as suas vidas se tornavam uma cansativa rotina de trabalho pesado e de sofrimento. Então, os hebreus, na época de Moisés, suportaram essas condições de serem brutalizados, de serem tratados de forma desumana por 400 anos. A ira e a violência que resulta da escravidão é trágica, mas é inevitável. Então, gente, e quando a ira vem à tona, sai de baixo, né? Sai de baixo. É interessante notar que a palavra em hebraico para ira, olha, presta atenção. A palavra em hebraico para ira vem da junção de duas palavras, rosto e narinas. Rosto e narinas, né? Você já percebeu que quando alguém perde as estribeiras, né, assim que a gente fala, quando ela fica com raiva, quando ela fica irada, ela até sopra com o nariz, né? Faz aquela cara, aquele nervo, aquela expressão realmente de uma distorção até da aparência, né? E de uma explosão como se fosse um furioso vulcão que está dentro dela, né? E aí a ira passa a ser incontrolável. Aí a pessoa fala, a pessoa briga, a pessoa vai para gestos, vai para
e afim, ou seja, ela perde totalmente a noção e acaba afetando muito naquele momento, tanto ela como as pessoas que estão próximo dela. É um negócio interessante, né? Como que isso faz parte de uma força que a gente tem, né? Por isso que a ira, ela descontrolada, nossa, ela causa muitos prejuízos, muitos danos. E a gente precisa saber lidar com a ira, né? Muito bem. Então, mas eu queria fazer aqui uma ligação que a ira de todo ela não é ruim. Existe uma ira justa, existe uma ira que a gente chama de indignação, que é uma ira saudável, que é controlada e é expressa de forma apropriada, porque é uma ira que nos é motivada a fazer com que ocorram mudanças necessárias. E quando a gente usa a ira de forma saudável, a ponto de provocar mudanças, isso é bom, entendeu? A gente também não pode ser igual lagartixa, né? Balançando a cabeça, né? Tudo concorda, nós temos também que indignar, né? Existe também um fator aí que a gente precisa expressar, nós precisamos também colocar as coisas para que as mudanças possam ocorrer, não é verdade? Vamos considerar aí a ira de Jesus diante da hipocrisia dos líderes religiosos da sua geração. Não é verdade? Ele entrou, ele foi ao templo e derrubou aquelas mesas dos cambistas, pegou a chibata também, não bateu em ninguém, né? É bom que a gente saliente isso. Ele só no chão, né? Fazendo aquele momento ali com a hipocrisia da religiosidade vazia, né? Mercadológica ali no templo, e ele deixa claro que ali era lugar de oração, né? De adoração a Deus, e não lugar de comércio, e não lugar de exploração econômica, não é isso. Então a hipocrisia era muito grande, Jesus se indignou, né? Você vê que de todas os momentos de Jesus, esse momento especificamente no templo não chama muita atenção, não chama, né? Nós temos também a ira de Paulo em relação ao legalismo dos crentes da Galácia. Ele chega a ponto de falar até com Pedro. Ele chamou a atenção de Pedro. Ele chamou Pedro num sermão, sabe? Lá em Gálatas, você pode ler lá, você vai ver Paulo chamando a atenção do apóstolo Pedro. E assim, ele chama a atenção no tete mesmo. O negócio ali foi claro também, porque Paulo estava usando a ira saudável, né, da indignação, porque Pedro estava alimentando também uma certa hipocrisia ali, ó. Pedro precisava ser chamado a atenção. E olha que Pedro andou com Jesus 3 anos, né? Se formos pensar assim, né? Ah, mas jamais Paulo poderia fazer isso. Irmão, não tem nada a ver, entendeu? A indignação, ela também se reserva ao direito daquele que às vezes é mais novo, né? A fazer também, né? A usar a ira justa, santa, a indignação diante de um momento que necessita uma palavra mais forte, né? Ali, uma palavra certa, uma palavra ordeira, que coloca as coisas no seu trilho de novo, né? A gente não pode pensar que, Paulo não podia ter feito isso com Pedro. Bom, não é assim não, né? Então, quando a ira é controlada, presta atenção, quando a ira é controlada, ela se assemelha ao fogo de um trabalho de refinaria. O que é isso? Vamos pegar a siderurgia, né? O aço é feito, né? Num fogo, né? Existe ali uma coisa fantástica, né? E todo ali o refino, né? O aço, para chegar ao ponto de aço temperado, ele precisa passar por altas e altas temperaturas, né? E para deixá-lo mais forte. É esse o processo para deixar o aço mais forte. Então, ali nós podemos comparar isso à ira controlada,
que se assemelha ao fogo de um trabalho de refinaria, onde o aço é temperado para deixá-lo mais forte. Quando ela é incontrolada, né, é, é, e ela é destrutiva, ela já deixou de ser saudável, a gente pode comparar ela como as queimadas que acontecem em determinadas estações, né, do ano, quando irrompe sem qualquer controle. Sabe aquelas queimadas que teve há pouco tempo atrás, lá na Austrália, né, nos Estados Unidos ali, né, aqui na nossa região da Amazônia, aquele fogo, né, incontrolável, né, que pega fogo na floresta e vai, é difícil controlar aquilo. Então, podemos comparar isso, né, a ira controlada, a refinaria, né, do aço que o torna mais forte, né, do fogo na refinaria que torna o aço mais forte, e a ira incontrolável como as queimadas numa floresta, né? Então, voltando aqui então a Moisés, o que foi que ele fez com a sua ira, né? É isso que a gente está querendo estudar aqui um pouco, entendendo que a pergunta que a gente faz para a história de Moisés é essa: a ira dele o temperou, né? Ou o consumiu? Né? Olhando na analogia que eu fiz agora há pouco. Quando foi que a sua raiva refletiu sobre o próprio medo, frustração e impaciência? Quando foi que ela mostrou paixão pelos interesses e preocupações de Deus, né? Então, para desemaranhar algumas das complexidades aí da vida e da personalidade de Moisés, nós precisamos olhar as fases da vida dele, né? Nós precisamos olhar cada momento da sua vida para a gente ter um olhar mais apurado, né? Do que Deus fez, como é que Deus usou este homem, né? Apesar de ele ter esse calcanhar de Aquiles, a ira tão forte dentro dele, né? Então, queridos, é nesse caminhar aí que nós vamos aprendendo, é o que eu quero falar. Por que eu quero falar sobre isso? Porque veio ao meu coração, né? A gente entender que nesses tempos tão difíceis, irmãos, a gente revela muito de quem nós somos, né? Nós revelamos quem é nessas horas das pressões, das coisas, que a gente precisa aprender muito de quem a gente é, sabe? Às vezes, em outro contexto, em outro momento, a gente não se dá conta dessas coisas, não. A gente acha que a gente é bem, que todo mundo me tolera, que todo mundo me aceita como eu sou. Não é bem assim, não, viu? E como em outros contextos a gente não tinha nada para ficar, né, nos segurando ou querendo nos, né, pressionar, a gente sentia assim, que me engula, né, assim? Lembra aquele técnico brasileiro que falou, né, como é que ele falou? Nessa palavra, né, que me engula, mais ou menos assim que ele disse, né, o Zagallo falou, nesse sentido. Então, assim, naquele contexto, irmãos, né, a gente achou, né, que ele estava certo, né, em dizer aquilo. Mas e hoje, né, que nós estamos vivendo essas coisas tão incertas, tão difíceis, então, a gente não consegue mais controlar, né? A gente acaba perdendo e não percebendo tanto como no outro contexto a gente não percebia tanto quem que a gente era. E agora, nesse contexto, a gente está percebendo mais quem nós somos. E muitas vezes a gente fala assim, eu não posso dizer isso, eu não posso falar isso, né? Mas só que hoje está tão difícil, e é por isso que as explosões estão acontecendo. E aí descamba em suicídio, descamba em tantas outras coisas aí que o ser humano tem, entendeu? Então, gente, eu quero dizer que nós temos uma longa jornada aqui com a história de Moisés, né, para a gente aprender um pouco sobre ele, tá certo? Eu queria colocar aqui uma coisa para os irmãos
Moisés tem muito a nos ensinar. E como o tempo aqui é curto, né? A gente precisa trabalhar com um pouco mais de cautela, porque assistir um vídeo é cansativo, né? Então, a gente vai parar aqui e vamos dar sequência amanhã. E aí eu quero entrar mais a fundo na história de Moisés. Mas eu queria deixar esse texto que está até fixo aí, Hebreus 11, 25 a 27, Atos 7, de 20 a 30, como nossas referências. E a gente vai continuar nesses textos, caminhando para a gente entender mais, né, sobre Moisés e sobre nós. Tá bom?